Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 714. História paralela 43. O fundo do abismo. Depois de chegar ao ponto médio, Seong Ji-han olhou primeiro para o sul. O lugar onde Yeon-se e a bruxa do vazio estavam. Embora a distância fosse enorme. Com suas estatísticas apagadas e mesmo tendo adquirido a luz branca, Sang Ji-han pôde vê-la sem dificuldade. E aí? Assim como tinha visto na tela anteriormente, Yeon-se estava agachado e olhando apenas para o chão. Seus olhos estavam desfocados. Ela parecia quase sem alma. Seong Ji-han olhou silenciosamente para ela, depois virou-se para o norte, mas... Espere. SSSS. Um vazio surgiu atrás de Seong Ji-han. E a voz da bruxa do vazio foi ouvida. Ji-han, espere. Só um momento. Ao contrário de antes, a bruxa do vazio o chamou de Ji-han, pelo nome. Ela continuou com urgência. Antes de ir ao deus marcial, por favor, me escute. O que você quer dizer? Eu também agora sei, sobre a verdade deste mundo. Foi por isso que ela o chamou pelo nome? Seong Ji-han se virou e olhou para o vazio. Então. SSSSS. Uma estátua violeta apareceu ali. Exceto pelos olhos e nariz, a bruxa do vazio estava densamente coberta com os padrões dos 8 trigramas dos 9 palácios. Assim que ela se aproximou, ela se ajoelhou diante de Sang Ji-han. Por favor, eu estou te implorando, você pode matar todos os outros. Sim, você pode me matar o quanto quiser. Só por favor, não mate Seo. Ela implorou que ele poupasse a vida de Yeon-se. Todo o resto não importava. Ao ouvir isso, Seong Ji-han perguntou de volta. Como você descobriu a verdade deste mundo? Isso é. Através do sistema Battle.net. Uma mensagem do sistema na qual Mitra interveio. Então ele contou a verdade a Seong Ji e a incitou a implorar pela vida de Yeon-se. Como esperado, ele quer que eu aceite o poder da luz novamente. Se ele aceitasse o poder do transcendente novamente, o código de Mitra também seria impresso. No longo prazo, parecia que seu objetivo era fazer com que Seong Ji-han o reanimasse completamente. E para que Sang Ji-han recuperasse o transcendente, ele teve que desejar o poder da criação. Então ele usou Seong Ji para implorar a Seong Ji-han que salvasse Yeon-se. Por que você acha que eu mataria Seo? Porque se você for para o norte, se você for até o deus marcial, é isso que vai acontecer. Não, só tenho uma coisa para confirmar com ele. Não se preocupe muito e cuide de Seo. Mas, não confie muito no sistema. Embora Seong Ji-han tenha dito isso, a bruxa do vazio estava cheia de desconfiança. Bem, não é fácil questionar o sistema. Seong Ji-han olhou para o padrão dos 8 trigramas dos 9 palácios gravado na bruxa do vazio. Na estátua, incontáveis padrões sobrepostos dos 8 trigramas dos 9 palácios. Foi a estrutura mais elaborada e complexa entre os 8 trigramas dos 9 palácios que ele tinha visto até agora. Enquanto ele calmamente olhava para ele. Ziyin. Uma luz branca pura ondulou sobre os 8 trigramas dos 9 palácios e letras apareceram. Condição de entrada. Acompanhamento com o deus marcial Dongbang Sak. Ah, foi isso que Seo viu? Anteriormente, Yeon-se havia dito a ele que precisava acompanhar Lee Ha-yeon ou Ling Ha-yeong. Parecia que as palavras que ela viu pareciam assim. Enfim, para entrar ele tinha que acompanhar Dongbang Sak. Este é o 9 palácios 8 trigramas mais poderoso que já vi até agora, mas a condição de entrada é Dongbang Sak. Seong Ji-han olhou distraidamente para a frase de condição de entrada. Então falou com a bruxa do vazio, que o encarava atentamente. Se você está tão desconfiado, vamos juntos? Junto. Sim, para o norte. A bruxa do vazio pensou por um momento e depois disse. Tudo bem. Ela aceitou prontamente a proposta de Seong Ji-han. Em vez de tremer de medo sobre o que poderia acontecer no sul. Ela parecia pensar que era melhor ver com seus próprios olhos. Então, vamos imediatamente. Ok. Quando Seong Ji-han deu um passo. Uau! A distância diminuiu em um instante e, antes que percebessem, chegaram ao extremo norte. E aí? Flutuando no ar em posição de lótus estava Dongbang Sak. Você veio. Ele cumprimentou Seong Ji-han com uma expressão calma. O deus marcial Dongbang Sak. Ele foi efetivamente o chefe final deste mundo missionário. Ele parece o mesmo. Ele era exatamente o mesmo que Dongbang Sak Seong Ji-han conhecia antes. Então, você já fez sua escolha? Escolha, você diz. Você matará seus parentes pela realidade e dominará o infinito? Ou será influenciado pelo afeto familiar e aceitará o transcendente novamente? Suoshi. Dongbang Sak acariciou a barba, olhando para frente e para trás entre Seong Ji-han e a bruxa do vazio. Vendo que você chegou até aqui, pensei que você tivesse escolhido o infinito. Mas trazendo aquela estátua comigo, ainda não conheço o seu coração. Antes de fazer minha escolha, tenho algo que me deixa curioso. O que é? É sobre os 8 trigramas dos 9 palácios. Suoshi. Quando Seong Ji-han apontou para os 8 trigramas dos 9 palácios gravados na bruxa do vazio.
Dongbeng Saki parou de acariciar a barba. Eu entendo porque este mundo foi criado, mas havia uma dúvida que eu tinha. Falar. Os 8 trigramas dos 9 palácios. Desmantelá-los e recuperar emoções é, de fato, desnecessário para o propósito deste mundo. Através dele, em vez de se tornarem sem emoção, as emoções foram revividas. Tal dispositivo é necessário em um mundo destinado a dominar o infinito? A razão fundamental pela qual este mundo foi criado foi o infinito de Jiang e Shang. Então, para impedir, havia 2 opções. Dominar o infinito ou absorver novamente o transcendente. Portanto, esta fase foi criada para forçar Seong e Jihan a escolher entre os 2. Mas os 8 trigramas dos 9 palácios eram um dispositivo que claramente ia contra as escolhas. A pergunta de Seong e Jihan, Dongbeng Saki permaneceu em silêncio por um momento. Então, Suoshi. Ele apontou para os 8 trigramas dos 9 palácios com o dedo. Ver uma vez é melhor do que ouvir 100 vezes. Vocês gostariam de entrar juntos? Espere, vá para onde? A bruxa do vazio ficou surpresa com suas palavras. Claro. Quando Seong e Jihan respondeu. Uau! Os 8 trigramas dos 9 palácios gravados na bruxa do vazio começaram a se mover todos de uma vez. Vamos. E assim que Dongbeng Saki terminou suas palavras, seus corpos foram sugados para os 8 trigramas dos 9 palácios. Que tipo de mundo surgiria desta vez? Quando Seong e Jihan entrou na formação com tais pensamentos. 1. Dentro dos 9 palácios havia 8 trigramas gravados na bruxa do vazio. O mesmo cenário de antes. O subsolo do abismo. No entanto, isso é, ao contrário do subterrâneo anterior que estava quase vazio. Aqui, fragmentos de corpos humanos estavam espalhados por toda parte. Pedaços desfiados de corpos humanos. Em alguns lugares, apenas os olhos e as órbitas permaneceram. Em outros, restaram apenas braços e pernas. Fragmentos de carne estavam espalhados pelo subsolo do abismo. E quando Seong e Jihan olhou para isso, ele rapidamente percebeu o que era. Estas são a alma perdida do Taiji. A alma perdida do Taiji. Fragmentos de Seong e Jihan que morreu inúmeras vezes para Dongbeng Saki. Todas as formações dos 9 palácios e 8 trigramas que Seong e Jihan havia examinado até agora estavam conectadas à alma perdida do Taiji. Mas seus corpos principais estavam nos 8 trigramas dos 9 palácios gravados em Seong e Jia. Isso mesmo, os 8 trigramas dos 9 palácios que você viu são os mundos com os quais eles sonharam. Assim como você. Como eu. Você diz. Sim. Suoshi. Com isso, Dongbeng Saki olhou calmamente para Seong e Jihan. Salvar Yoon-se do primeiro mundo. Esse não era o seu verdadeiro desejo? Aquilo é. Siga seu verdadeiro coração, honestamente. Siga seu verdadeiro coração. Foi o que Dongbeng Saki nos 8 trigramas dos 9 palácios disse repetidamente. Mas aí, ele disse isso enquanto o incentivava a perseguir o infinito. Mas o Deus marcial Dongbeng Saki, ele conheceu pessoalmente. Estava pedindo a ele que falasse seu verdadeiro coração, olhando para ele. Não posso negar. Sim, está certo. E agora que Seong Jihan chegou tão longe, ele não podia mais ignorar os pensamentos que realmente tinha. Pensei inúmeras vezes até na arca. Se eu tivesse o poder do transcendente, o poder da criação, poderia salvar aquela criança. Ele salvou Yoon-se após a regressão. Mas o que ele realmente queria reviver no fundo de seu coração era Yoon-se, que se sacrificou no primeiro round. Como Seong Jihan, que se tornou a alma perdida de Taiji. Os dois Yoon-ses eram iguais, mas pessoas diferentes. Sempre que ele tinha um momento para descansar na arca. Pensei inúmeras vezes, se eu tiver esse poder, posso salvá-la. Eu entendo. Mas se eu continuasse a ter tal obsessão, era óbvio que perderíamos a batalha final na arca. Quando encontrei o transcendente, não teria sido capaz de suprimir o desejo de criar. Se ele criasse, eventualmente sucumbiria ao transcendente. Seong Jihan entendeu isso profundamente. Então ele cortou todas as suas emoções e sentidos ao extremo. Então, no último momento, quando Mitra reviveu o mundo da primeira rodada e o mundo de Jiang e Shang, forçando-o a escolher, eu poderia julgar com calma. Naquela época, entre os mundos que Mitra havia criado, ele decidiu selar novamente o mundo deles. Seong Jihan deixou o mundo de Jiang e Shang sozinho. Mas selou completamente o mundo do primeiro turno. O que ele realmente queria com o poder da criação. Ele julgou friamente e se afastou. Mas ao ouvir isso, Dongbeng Saki sorriu levemente. Não, não é assim. Perdão? Se você realmente julgou com calma, qual era a necessidade de selá-lo? Você poderia simplesmente ter excluído. Ah. Você já estava vacilando então. Ah. Então foi assim. A razão pela qual ele escolheu selar, em vez de excluir, foi porque, mesmo enquanto tentava cortar suas emoções, ele ainda tinha apegos persistentes. Quando Seong Jihan não pôde negar as palavras de Dongbeng Saki. Eles são iguais. Ufa. Dongbeng Saki olhou para a alma perdida do Taiji. Eles ajudaram você de todas as maneiras. No momento final, eles carregaram as emoções que você havia cortado.
Mas quando reconheceram e tocaram o poder da criação, seus próprios arrependimentos e desejos ressurgiram. Isso é, os mundos que vi nos 8 trigramas dos 9 palácios? Sim, eles também queriam voltar antes de morrerem pelas minhas mãos e viver suas vidas com suas famílias. É um desejo natural dos humanos, não é? Fragmentos de quem se casou com Sofia ou Lee Haeon. Ou fragmentos de quem teve casos com muitas mulheres. Inúmeras vidas de Seong e Ji-han foram comprimidas dentro dos 8 trigramas dos 9 palácios. Eles também. Quando tocaram o poder da criação, instintivamente quiseram voltar àquela época. No final, o mundo selado da primeira rodada, a alma perdida do Taiji e os fragmentos do transcendente, todos misturados na torre do deus marcial é este mundo. Porque eles enfiaram tudo na torre do deus marcial, nasceu um híbrido como este. Como Seong e Ji-han deu um sorriso amargo. Dongbang Saki apontou para si mesmo com o dedo. E, você sabe, você também sente pena de mim. Para você, Dongbang Saki? Sim, no seu mundo, eu não entreguei meu corpo a Jiang Shang? Parece que isso pesou em sua mente. Quando você tocou o transcendente, você me reviveu. Se é assim, eu também estive na terra que você selou. Com essas palavras, os olhos de Sang Ji-han se arregalaram. Não admira que ele parecesse saber tudo. Então o deus marcial Dongbang Saki aqui foi quem sempre esteve com ele. Vendo a expressão surpresa de Seong Ji-han, Dongbang Saki sorriu. A propósito, você sabe por que me tornei o deus marcial aqui? Por favor, diga. Porque foi assim que você pensou em mim. Você diz? Sim. Suoshi. Como Dongbang Saki disse isso e olhou em volta. Contorcer-se, contorcer-se. Os fragmentos de Seong Ji-han moveram-se lamentavelmente. Tentando evitar seu olhar. A alma perdida do Taiji parecia totalmente aterrorizada com Dongbang Saki. Ver uma parte de si mesmo mostrando tal comportamento não foi uma visão agradável, independentemente de quão feliz ele estivesse em ver Dongbang Saki. Você recebeu o título de deus marcial, mas não se considera o deus marcial. Para Seong Ji-han, Dongbang Saki é uma parede intransponível. Bem, é claro. Dongbang Saki. Seu talento foi classificado como um bug até na arca. Como ele poderia superar isso? Mesmo que ele tivesse o título de deus marcial. Seong Ji-han sempre pensou que o verdadeiro deus marcial era Dongbang Saki. Mas, agora, isso não pode continuar. O que você quer dizer? Você disse que tinha duas escolhas. Com essas palavras, Sang Ji-han assentiu. O dilema que ele enfrentou. Ele deveria matar Yeon-se e dominar Infini? Ou aceitar o transcendente e selar o infinito com o poder da luz? Essas foram as únicas duas opções dadas a ele. Mas, na verdade, há mais um. Há outra maneira. Você disse? Sim, é simples. Você só precisa me derrotar. Tocar, tocar. Dongbang Saki apontou para seu próprio corpo com o dedo. Supere a arte marcial definitiva com um poder que a excede. E suprima o transcendente com sua própria habilidade marcial. A terceira solução proposta por Dongbang Saki. Isso foi. Este é o caminho que o deus marcial deve seguir. Uma resposta direta para quebrar tudo com seu próprio poder. Não é mesmo? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.